cada vez mais que determinadas categorias vão se tornando, femininas, né, quer dizer, hoje você tem mais médicos, e mais médicas do que médicos, os salários vão sendo diminuídos, essa é uma questão, né, há uma política geral e uma precarização na área do trabalho. A outra questão foi a luta pelos pisos salariais. Nós temos a luta do piso salarial da enfermagem, porque é uma categoria majoritariamente feminina, e que tanto o empresariado como os governos não implementaram a questão do piso da enfermagem, a luta do piso dos assistentes sociais, dos psicólogos, né, e das demais categorias, carreiras, que também não são implementadas nem nos estados, nem nos municípios. Então, essa é uma política também deliberada. E a outra questão que eu queria fazer era para a Denise, minha companheira de sindicato, né? Denise, todo esse pacto que você falou sobre assédio, ele infelizmente não é pactuado pelos governos estaduais e nem pelos governos municipais. Nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo problemas gravíssimos de assédio moral. E, pasme, tem uma matéria, depois eu vou até te mandar, do secretário da Fazenda aqui do estado de São Paulo, que fez uma gaiolinha na secretaria para expor os funcionários e diz que não consegue trabalhar com mulheres porque ele não pode mandar aquelas mulheres ir tomar não sei aonde, porque elas choram. Então, para você ver o nível de que nós estamos falando. Então, queria agradecer, o tempo é muito pequeno, né, e outros companheiros têm que poder falar. Um abraço a todas e todos, obrigada. Obrigada. Célia, você tem razão, inclusive, Célia, desde os anos 60, já tinham muitos estudos trabalhando com o tema da segregação e olhando assim como determinadas profissões e ocupações, por desvalorizar-se, os homens abandonavam elas e as mulheres passavam a ser maioria e, portanto, os salários... Era meio que coisa assim, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Quer dizer, a função da ocupação é desvalorizada e, portanto, são as mulheres que ocupam, porque são as mulheres que estão naquelas ocupações que elas são mais desvalorizadas. Eu tenho a impressão de que, à medida que as mulheres avançam em determinadas funções, determinadas ocupações, elas vão se desvalorizando. Concordo com você. Acho que tem um diferencial aí importante. Eu acho que tem todo um processo de precarização do trabalho que é muito intenso e atende vamos dizer, ele está em todas as esferas, mas também está na esfera pública, né? E na esfera da educação, na esfera da saúde, da assistência, onde estão majoritariamente as mulheres. Tem essa ideia de várias formas de contratação, né? Além das jornadas, né? Dessas múltiplas jornadas. Então, você contrata via terceirização para a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, na limpeza, mas aí para quem trabalha em determinadas áreas, como médico, pode ser PJ, eventualmente vai ter MEI. Então, tem sim, os salários estão sendo diminuídos. Você tem uma reivindicação aí pela questão do cumprimento dos pisos. Nós temos uma luta aí também em relação às cuidadoras, que querem também ter esse direito reconhecido, né? Querem ter a profissão regulamentada e onde é predominantemente presente são as mulheres. Todas essas profissões e ocupações que você citou são de predominância de mulheres. Então, o que está acontecendo? Os homens estão migrando para as ocupações que têm maior reconhecimento social, maior legitimidade, e, portanto, vão deixando as mulheres nas ocupações que vão perdendo reconhecimento social, porque não é que elas perdem a essencialidade, elas são fundamentais para a vida. A verdade é que a sociedade está valorizando profissões e ocupações
que tem a ver com a dinâmica do mercado, é a tecnologia da informação, da comunicação, essa coisa toda, e a inteligência artificial e as mulheres que continuam nas áreas que são fundamentais, essenciais para a vida, elas vão perdendo centralidade, né? E mais, perdendo, e vão se desvalorizando enquanto profissão, porque as profissões que contam são aquelas de TI, e essas a gente sabe que predominantemente são os homens, né? Um secretário estadual que dá uma declaração dessa, o governador devia ter vergonha dele demitir, ele tinha que ser demitido, né? E não as trabalhadoras assediadas moralmente, como ele está fazendo. E o que a Célia traz tem esses programas nacionais pelo enfrentamento à discriminação ao assédio, mas isso não é adotado pelos governos estaduais e municipais. Essa tentativa, eu não digo que haja êxito, é uma tentativa, é um processo, lembrando que nós passamos aí 7 anos feios de golpe, é uma tentativa de democratização das relações de trabalho, de jogar luz sobre esses temas, essas políticas, pacto pela equidade e inclusão das empresas estatais, política nacional de prevenção ao assédio e à discriminação na administração pública, é uma tentativa. E isso não é obrigatoriamente adotado, não precisa ser obrigatoriamente adotado. Precisa ter vontade política, e esses governos estaduais e alguns municipais não a têm, para que isso seja implementado, certo? E se isso não chega nos estados, nos municípios, não há uma alteração na vida real de quem está ali no dia a dia, na labuta, na ponta do serviço, né? Acho que um espaço importante para esse debate é a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, porque ela tem alguns protocolos, Célia, bem explícitos, né, que foram conquistados. E aí se consegue, via um diálogo com o CONAS, Conselho de Secretários de Saúde, CONASEM, né, secretários estaduais, municipais de saúde, dizer, olha, se tem um protocolo na Mesa Nacional de Negociação do SUS, precisa internalizar isso, precisa praticar. Vocês estão lá na mesa. Vocês estão na mesa, vocês assinam um protocolo, mas fica só no papel. Precisa dialogar, sensibilizar, puxar, na verdade, cobrar, né? Acho que não é nem mais sensibilizar. Se o protocolo já existe, passou da fase de sensibilizar. E eu acho que é importante ser construído um protocolo sobre enfrentamento à discriminação e ao assédio, que nesse nível que a Célia relatou, é algo inaceitável, é crime. Ele precisa ser denunciado, processado, porque um secretário que fala isso contra as trabalhadoras é um crime que ele está cometendo publicamente. A gente viu durante o golpe autoridades públicas, presidente da República dando autoridades públicas várias dando demonstrações de machismo, de preconceito, estimulando a violência, e isso é um absurdo. E a gente reagiu, a gente denunciou o Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos, a gente fez denúncia no Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Nacional de Saúde fez denúncias por conta da política anti-vacina e negacionista, enfim. Então, eu acho que nesse momento que tem uma conjuntura um pouco melhor, no sentido de que há um governo federal que é aberto ao diálogo, à negociação e está construindo essas políticas, eu acho importante a construção de um protocolo, avaliar, né? Estou aqui fazendo uma sugestão bem assim de primeira, né? Avaliar se diante dessas políticas que o governo federal está lançando, se a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS também não trata do tema. Pode até ser que já esteja tratando e eu que não tenha a informação. Então, acho que é uma sugestão para que a gente possa se somar e potencializar o que está sendo feito em nível federal para ter uma utilidade na vida real dos trabalhadores e trabalhadoras em nível estadual e municipal.